Pastor Elias, fique à vontade. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria imensa poder estar cooperando com os amados nestes dias de aniversário. A Igreja Batista Ágape está fazendo 6 anos e eu quero, antes de tudo, parabenizar, amém? A essa igreja, porque eu tenho plena convicção de que ela tem sido uma bênção para a cidade de Patrocínio. Tenho convicção de que muitas famílias, durante esses 6 anos de existência desse ministério, foram restauradas. Muitas vidas foram libertas, transformadas. E a minha oração é para que venha mais e mais e mais e mais anos de existência, e que a Igreja Batista Ágape continue abençoando a cidade de Patrocínio. Que essa igreja continue sendo uma porta aberta dos céus na terra para abençoar essa cidade. Pastor Wallace, muito obrigado pela confiança, a equipe, todos os obreiros, muito obrigado por nos convidar para podermos estar aqui ministrando a palavra de Deus. Eu até, às vezes, a gente se encontra muito pouco, o pastor Wallace corre tantos compromissos, nós também temos muitos compromissos, mas eu até queria encontrar com ele antes e falar: rapaz, você convida a gente para pregar, né? Como é que a gente vai pregar na igreja de um dos melhores pregadores de Patrocínio? Não é verdade? Mas amém, que o Senhor nos dê graça suficiente para ministrar. Querido, vamos abrir a nossa Bíblia, mesmo sentados, não precisa colocar sobre seus pés. Livro do profeta Isaías, capítulo 64. Livro do profeta Isaías, capítulo 64. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos ouvir uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. A minha esposa não pôde estar presente, ela está fazendo faculdade, por essa razão a gente está aqui, só pela graça de Deus, amém? Isaías 64, a partir do versículo 1, quem achou, diga amém. Ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias, e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te irastes, porque pecamos. Deles a eternidade para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha. Porque esconde de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão feitas um deserto, Sião está feito um deserto, Jerusalém está assolada, a nossa santa e gloriosa casa, em que te louvavam nossos pais, foi queimada, e todas as nossas coisas mais aprazíveis se tornaram em assolação. Conter-te-ias tu ainda sobre essas calamidades, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias tanto? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, tua palavra é viva,
Tua palavra é santa, Tua palavra é poderosa, Tua palavra é eficaz. Tua palavra tem um poder para transformar, regenerar. Tua palavra tem um poder para curar, libertar. Tua palavra, ela tem um poder para penetrar no mais íntimo de cada ser. Pai, que a Tua palavra opere milagres nessa noite. Que a Tua palavra restitua, restaure, fortaleça. Que a Tua palavra faça com que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu venho orando a Deus. Venho buscando de Deus uma palavra desde que o pastor Wallace nos convidou. E o Senhor me deu essa palavra. Quando nós olhamos para esse texto, nós estamos diante de um texto proferido pelo profeta messiânico Isaías. Isaías está fazendo um clamor. Isaías está abrindo o seu coração, rasgando o seu coração. Ele está dizendo: ó, se fendesses os céus e descesses. Mas para nós entendermos a razão desse clamor, precisamos entender o cenário em que Isaías se encontra. O que está ao seu redor? O que está acontecendo na nação? O que está acontecendo em sua volta? Ele está vivendo um tempo de crise. Um tempo de crise política. Havia uma crise de diplomacia em Israel com outros países vizinhos. Havia uma crise financeira. Havia uma crise moral. Havia uma crise espiritual no meio do povo de Deus. Ele próprio revela no verso de número 7, ele diz assim: não haja ninguém que invoque o teu nome. É um tempo de crise. Não tem mais ninguém que clame ao Senhor. É um tempo de apatia espiritual. É um tempo de desânimo. É um tempo de frieza. É um tempo de idolatria. Israel estava desviada de Deus, afastado de Deus. O tempo de crise é tão real porque ele próprio está dizendo: as nossas santas cidades estão no deserto. A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvavam o teu nome, foi queimada. Só para você entender o cenário que está por detrás desse clamor. É um tempo de crise. E o que que Isaías está clamando? O que que Isaías está pedindo? Isaías não está pedindo para Deus resolver os problemas diplomáticos de Israel. Isaías não está pedindo para Deus trazer prosperidade financeira para a sua nação. Isaías não está pedindo para Deus matar os inimigos de Israel. O clamor do profeta tem um objetivo. E ele diz: ó, se fendesses os céus e descesses. O que Isaías está pedindo? Deus, queremos a tua presença. Queremos a tua presença manifesta em nosso meio. E por que ele está clamando dessa forma? Por que ele está clamando dessa maneira, com tanto ímpeto, com tanta ênfase, a ponto de dizer: ó, se fendesses os céus? Por quê? Porque o profeta sabe que sem a presença manifesta de Deus, declinamos ao pecado. Porque o profeta sabe que se não haver a presença manifesta de Deus,
estamos desconectados da fonte da vida. Por que o profeta está fazendo esse clamor? Porque ele queria ver a sua nação feliz. Porque de fato aqui ele já tinha conhecimento daquela verdade que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ele quer ver a sua nação feliz. Porque ele sabe que todas as calamidades, catástrofes e perdas e crises que há na sua nação é por falta de uma coisa. Não por falta de um bom administrador, não por falta de dinheiro, mas por falta da presença manifesta de Deus. Então ele está clamando. A oração dele é única, dizendo: ó, fenda os céus e desces em nosso meio. E eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos, que esta deve ser a nossa oração nos dias de hoje. Eu estou convicto de que esse deve ser o nosso principal clamor quando nós dobrarmos os nossos joelhos para falarmos com Deus. O que, pastor? Pela presença manifesta de Deus. Eu quero que você repita comigo, para isso fixar no seu coração e na sua mente. Diga comigo: a presença de Deus é tudo o que precisamos. Talvez você se lembra do apóstolo Paulo, certa feita com um espinho na carne, queria algo de Deus: me cura, resolve esse problema. Deus olhou para ele e falou assim: ei, a minha graça te basta. Paulo conhecia Deus e disse: amém, eu entendo, eu compreendo, glória a Deus. Diga mais uma vez: a presença de Deus é tudo o que precisamos. Ouça, queridos, precisamos da presença manifesta de Deus muito mais do que coisas, muito mais do que carro, muito mais do que roupa, muito mais do que comida, muito mais do que dinheiro, muito mais do que propriedades. Precisamos muito mais da presença de Deus. Precisamos mais da presença de Deus do que milagres, do que bênçãos. É o tempo da igreja se reunir, não para buscar milagre, mas para buscar a presença de Deus. E talvez você sabe do que nós estamos falando. Talvez você está até meio confuso, dizendo: mas é tudo que precisamos, então o problema já está solucionado, porque Deus é um Deus onipresente. Esse é um dos atributos de Deus, a onipresença. O salmista do Salmo 139 revela o Deus inescapável. Se eu subir ao céu, para onde? Fugir da tua presença aí é ruim, hein? Se descer até o inferno, não, tu aí estás também, tu vai me encontrar. Para onde me irei? Deus é um Deus inescapável, Ele é onipresente. Então está resolvido o problema, pastor? Escute, eu não estou me referindo a essa presença, do atributo onipresente de Deus, porque eu e você sabemos que Deus, sim, na sua onipresença, Ele está presente em todos os lugares, mas não com a sua presença manifesta. Jesus, certa feita, reunido com os seus, disse: olha, aonde se reunir 2 ou 3, Ele disse, ali eu estarei me manifestando no meio deles. O que isso quer dizer? Essa presença manifesta de Deus não é igual à onipresença de Deus, que é um atributo que revela que Deus está em todos os lugares. É dessa presença que nós precisamos. E o que é a presença manifesta de Deus? Eu vou tentar, com palavras simples, ilustrar para você. O que é a presença manifesta de Deus? É Deus em nós. É Deus sobre nós. É Deus por nós. Eu não sei se você tem noção
da profundidade desta revelação. Deus em nós. Como assim? Um Deus que nem a terra é capaz de contê-lo, de tê-lo. Um Deus que nada dessa terra é capaz de poder sustentá-lo, porque Ele é grande em poder. Como pode eu ter Deus em mim? É uma revelação poderosa. O que é a presença manifesta de Deus? É o genuíno e verdadeiro avivamento. Para você entender mais ainda o que é a presença manifesta de Deus, é Cristo vivendo em mim. A ponto de você dizer como Paulo: eu não vivo mais, mas é Ele que vive em mim. Escute, queridos, precisamos da presença manifesta de Deus em nossas vidas. Precisamos da presença de Deus manifesta em nossas vidas. Sabe por quê? Porque sem ela as nossas vidas se tornarão vazias. Sem a presença manifesta de Deus, as nossas vidas se tornarão, querido, secas. Jesus certa feita disse em sua palavra: ei, sem mim nada podeis fazer. Você tem noção dessa revelação? Você está entendendo a importância de ter a presença manifesta de Deus? Sem a presença manifesta de Deus, nos tornaremos homens e mulheres arrogantes, idólatras, pervertidos, mentirosos, traidores, infiéis, sem amor pela família, irreconciliáveis. Sem a presença manifesta de Deus, eu não perdoo, eu não libero perdão, eu não abençoo. Sem a presença manifesta de Deus, eu serei avarento, ganancioso. Precisamos da presença de Deus em nossas vidas, porque uma certa feita Deus disse assim: eis que coloco diante de vocês vida e morte, escolheis pois a vida para que tenham vida, e a vida é a presença manifesta de Deus em nós. Escute, queridos, precisamos da presença manifesta de Deus em nossos cultos. Porque sem a presença manifesta de Deus em nossos cultos, meu Deus, os nossos cultos se tornarão insuportáveis. Sem a presença de Deus em nossos cultos, os nossos cultos se tornarão pesados, mortos, vazios da glória de Deus. Sabe o que mais me assusta? É que a gente anda por aí, a gente prega em vários lugares, visita, pastor Wallace deve saber disso. Mas, queridos, é de se assustar a realidade da igreja. Há cultos onde não há mais a presença manifesta de Deus. Cultos onde a pessoa entra amargurada, sai mais amargurada do que chegou. Cultos onde a pessoa entra fraca e sai mais fraca do que entrou. Escute. Certa feita um pastor estava ministrando e ele falou algo que marcou meu coração. Quantas vezes o pastor que está dirigindo uma igreja, ele está diante de um templo vazio e ele fica triste porque a igreja está vazia. Mas mais triste ainda é uma igreja cheia ouvir um pastor vazio, sem a presença manifesta de Deus. E há igrejas que estão substituindo a presença manifesta de Deus por utensílios e entretenimentos para, colocar no lugar, para disfarçar da presença manifesta de Deus. Um grande pastor de uma grande igreja dos Estados Unidos, ele comprou
equipamentos que produzam fogo artificial, fumaça artificial. Ele comprou as melhores luzes daqueles shows pirotécnicos de artistas, de cantores, e ele treinou seus membros para poder mexer com toda aquela aparelhagem. Ele comprou uma espécie de uma corda que fixa nele, uma corda meio que invisível, que alguns artistas já estão usando, que quando está no meio do show, ele flutua diante da multidão. E esse pastor comprou tudo isso. E no meio do culto, depois que ele terminou de pregar, apagaram-se as luzes, fogo acendeu em cima do altar. O povo se assustou. O que é isso, meu Deus do céu? Fumaça! E a orquestra começou a tocar uma melodia em sintonia com aquele teatro, a fumaça, o fogo. E de repente aquele pastor terminou e ele flutuou diante do povo e saiu voando para cima. E o povo ficou eufórico, gritando e aplaudindo. Mas escute, ninguém foi curado, ninguém foi transformado, ninguém se reconciliou, ninguém entregou a sua vida para Jesus. Pastor Wallace falou aqui muito bem, eu repito as suas palavras: é hora de parar com o show na igreja, é hora de deixar Deus se manifestar. Precisamos da presença manifesta de Deus. Agora, queridos, para obter a presença, essa presença manifesta de Deus, que aqui o profeta está clamando, olhando para esse texto eu aprendo uma coisa: essa presença manifesta é necessário um processo de rompimento. Olha o que ele diz: ó, se fendesses. Tem que fender alguma coisa, tem que romper alguma coisa, tem que, abrir alguma coisa, tem que quebrar alguma coisa para que Deus desça. E o que eu estou dizendo com isso? Para que a presença de Deus se manifeste em mim, em ti, em nós, primeiro, eu preciso ter o desejo dessa presença. Segundo, além de desejar, porque muitos desejam, quem não deseja? Ter a unção de Josué de conquistar, ter a unção como Moisés teve, ter a unção como o profeta Elias, que ora e fogo cai do céu. Quem não deseja ter Deus se manifestando na sua vida como esses profetas? Todos desejamos. Mas não basta apenas desejar, é necessário estar disposto a buscar. E esse estar disposto a buscar pela presença manifesta de Deus, você vai ter que romper com algumas coisas. Você não vai conquistar e obter a presença manifesta de Deus passando o dia todo vendo novela, passando o dia todo contando piadinhas imorais, passando o dia todo jogando bola de futebol. Para obter essa presença manifesta de Deus, você tem que pagar um preço, queridos. E deixa eu te dizer uma coisa: nós estamos na dispensação da graça, e tem muita gente que confunde a dispensação da graça, pensando que eu não preciso orar mais, jejuar mais, pagar um preço de obediência e santificação para me encher da glória e da graça de Deus. Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ter a minha vida. Escute, todos os grandes homens da Bíblia e dos heróis da fé e grandes homens de Deus desse tempo presente pagaram preço de oração, de jejum, de santidade, de romper com o pecado para obter essa presença manifesta de Deus. Agora, sabe o que mais me chama a atenção? É que o profeta não ora pedindo a Deus algo novo. Deus faz coisas novas, como nunca fizeste. Às vezes é a nossa oração: Deus derramou unção sobre a igreja, como nunca foi derramada na Bíblia e na história da igreja. O que é isso, irmãos? Vamos parar de orar assim. Vamos ser humildes como o profeta. Ele está dizendo aqui: Senhor, ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face. Versículo 3, quando fazia coisas terríveis que não esperávamos, descia e os montes se escoavam diante da tua face. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está fazendo menção da revelação e da manifestação de Deus em Êxodo 19, verso 16.
quando lá estava o povo próximo ao pé do monte, e de repente houve-se relâmpagos, houve-se trovões, houve-se um toque de buzina. E esse toque de buzina não foi uma buzina natural, foi o próprio arcanjo que tocou a buzina, porque a Bíblia diz que os milhões de hebreus estremeceram-se diante do toque da buzina. O que é isso? Moisés então chama, vem para o pé do monte. E quando eles chegam ao pé do monte, eles têm uma cena, querido, parece que de filme de ficção. Eles estão vendo o monte estremecer, eles estão vendo o monte fumegar, fumaça sai do monte, e de repente eles veem um fogo do céu que desce sobre o monte, e era Deus se revelando, era Deus se manifestando no meio daquele povo. E o profeta está dizendo, Deus, eu não quero algo novo, repita o que tu fizeste no passado. Precisamos da presença manifesta de Deus. Esse profeta, querido, ele não viu que logo à frente, centenas de anos depois, Deus rompeu os céus. Deus atendeu o seu clamor. Deus fende os céus e desce em forma de um bebê, no ventre de uma virgem. É gerado, tem as suas mãos experimentado o trabalho, vive como um homem, um ser humano, uma criança, um adolescente, um jovem qualquer, de toda a sua idade até os 30 anos. Quando chega aos 30 anos, ele vai para o Jordão e é batizado por João, e de repente lá, João vê algo acontecendo, os céus novamente se fendem, o Espírito desce, e ele tem uma revelação de que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se manifesta. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O profeta não viu, mas esse Jesus foi para a cruz. O profeta não viu, mas ele foi para o sepulcro, ele foi para o túmulo, mas o túmulo não segurou, a morte não segurou, ele rompeu com os grilhões da morte. Ele ressuscitou como primícias para todos aqueles que nele creem. Ele sobe novamente, orienta a igreja, continue orando, porque vai vir um poder, vai vir uma virtude que descerá do alto. E a igreja está orando, e de repente Deus novamente fende os céus, e o Espírito de Deus desce como vento impetuoso e veemente, num dia que havia uma festa mais importante naquela nação, onde havia milhares de visitantes naquela terra, e a Bíblia diz que lá está aqueles centenas de irmãos, e o Espírito Santo vem e enche a vida dele. Deus se manifestou naquele dia, todos falaram em línguas, a cidade toda foi contagiada, o povo saiu da onde estava, o que está acontecendo? E lá estava a manifestação de Deus. 100 e poucos irmãos atraíram a atenção de milhares, e tirou a atenção do foco daquela festa, porque Deus se manifestou. E agora, no meio daquela manifestação, o apóstolo Pedro, outrora arrogante, outrora um homem ímpeto, ele se levanta no meio daquela manifestação de Deus e começa a pregar. E sabe o que eu acho mais interessante? A pregação de Pedro não era uma pregação motivacional. A pregação de Pedro não era uma pregação que falava aquilo que o povo queria ouvir. O que o povo queria ouvir? Quando é que nós vamos sair da mão dos romanos? Quando é que a gente vai sair da mão desse império cruel e devastador? Quando é? Não, ele não prega isso. Sabe o que ele prega? A mensagem do apóstolo Pedro é cristocêntrica. O que é isso, pastor? Jesus Cristo é o centro da sua mensagem. Ele pregou sobre a vida, ele pregou sobre a morte, e ele pregou sobre a ressurreição de Jesus. Apenas quando ele termina de pregar, meu querido, Deus estava se manifestando. A palavra de Deus diz, ele não fez apelo. 3.000 almas olharam e disseram: a gente está sentindo algo aqui no nosso coração, a gente quer saber o que a gente tem que fazer para receber o dom gratuito de Deus. Deus se manifestou.
E sabe o que eu aprendo aqui, querido? A igreja precisa da presença manifesta de Deus, e não de estratégias, não de visão A, B, C, X, D. Não, a igreja precisa da presença manifesta de Deus para atrair os pecadores. Chega de modelos, chega de visões. A nossa visão tem que ser Deus no meio da igreja, Deus se manifestando no meio da igreja. É tudo o que precisamos. É tudo o que precisamos. E a nossa oração hoje é, querido Deus, fenda os céus e desce. Assim como o Senhor se manifestou no meio da igreja de Atos, manifesta entre nós. Assim como o Senhor se manifestou no meio dos heróis da fé, manifesta entre nós. Escute. Quando eu ouço falar desse homem, meu coração queima. Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores de todos os tempos. Um pregador que Deus usou num tempo de apatia espiritual na Europa. Depois de jejuar por muitos dias, e orar, e jejumar, ele foi pregar. E ele pregou, sabe como? Naquela época não tinha lâmpadas como nós hoje temos. Numa mão ele segurava o seu esboço, ele lia o seu esboço. Na outra mão ele segurava uma lamparina. E o tema da mensagem era: pecador nas mãos de um Deus irado. Ele apenas lia, pausadamente. Ele apenas lia o seu esboço. Quando ele termina, querido, no meio da sua mensagem Deus se manifestou. E quando Deus se manifestou no término da sua mensagem, as centenas de ouvintes que estavam ouvindo aquela palavra grudaram-se nos bancos da igreja, nas paredes da igreja, tomadas de convicção de pecado, e que elas não queriam sair dali sem fazer um concerto com Deus. Deus se manifestou. Escute, Deus já se manifestou na sua vida, como nunca antes. Deus já se manifestou. Você se lembra quando você dobrava os seus joelhos para orar, naquele início da caminhada? Você lembra quando você dobrava os seus joelhos sobre aquele piso que não era nem de cerâmica, era aquele piso de concreto? Você dobrava o seu joelho e você falava com Deus, e você começava a orar, e de repente, no meio daquela oração, você sentiu o seu corpo queimar, o seu coração queimava, e você não se dava conta, mas passava horas e horas e horas e horas, e você não queria sair dali, e você não queria sair daquilo, porque era bom demais, era gostoso demais, porque Deus se manifestava. Você se lembra quando você pregava? Um pastor te convidava, você já ficava apavorado. Meu Deus, eu vou pregar. Quando é, pastor? Daqui a 15 dias. Você ia para sua casa, você pegava, jejumava. Sua mãe falava assim: menino, você não vai comer não? Não, mãe, eu estou jejuando. Para quê? Não, mãe, fica tranquila. Você pagava um preço, você jejumava, e você passava a madrugada inteira lendo a Bíblia, comendo a Bíblia, meditando. E quando você subia no altar para pregar, 10 minutos, a igreja incendiava. E hoje às vezes você gasta todo o seu conhecimento, toda a sua teologia, toda a sua ortodoxia, horas e horas, e nem você mesmo é renovado. Você se lembra quando você tinha desejo, vontade de estar na casa de Deus? Hoje vem amarrado, hoje vem assim, sabe, se arrastando. Não, querido, a nossa oração hoje é para que Deus fenda os céus e desça sobre você. Eu quero dizer, hoje é noite de avivamento na tua vida, é noite de renovação na tua vida. Pastor, essa nação perdeu a presença manifesta de Deus. Perdeu. Pastor, nós podemos perder essa presença manifesta de Deus? Podemos. O profeta revela nesses textos: perdemos tudo porque pecamos. Escute,
Há pouco tempo atrás um jovem sentou comigo e a gente conversando com ele, porque a gente sabia de uns erros que ele estava cometendo. E a gente falando da palavra de Deus, eu fiquei assustado com o que ele me disse. Ele disse: pastor, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho mais sentido no meu coração arrependimento. Olha, pastor, eu já saí do púlpito da igreja, depois de uma santa ceia, de tocar na igreja, peguei minha namorada e fui para o motel, e passei a noite com ela. Eu não senti nada. Pastor, eu estou mentindo, eu estou roubando, eu estou pecando, pastor. Antigamente eu cometia certos pecados, pastor, e eu ficava, sabe, assim, triste, eu chorava. Mas hoje, pastor, eu peco, eu fico feliz. Eu acho que Deus me entende, acho que Deus compreende, acho que Deus, nesse tempo da graça, entende a minha fragilidade, entende a minha limitação, entende o meu pecado. Escute, não, querido. Sabe por que você não está mais entristecendo? Sabe por que você não está sendo mais quebrantado por causa do pecado? Sabe por que já não há mais arrependimento ou remorso? Queira você entender como? Sabe por quê? Porque o pecado é um anestésico que nos tira a sensibilidade espiritual. Você vai num dentista obturar algum dente, ele aplica aquela anestesia, você não está vendo, mas a dentista rasga, e mete, e rasga sangue, você não está sentindo nada. Assim é o pecado, quando ele é cometido e não confessado. Cometido e não confessado, ele vai anestesiando a sua sensibilidade espiritual, e aí você peca, e acha que está tudo bem, e continua vivendo tudo bem. Eu vou fazer uma pergunta e aqui eu quero terminar, porque o tempo já estourou. 5 perguntas para você refletir, mas a sexta é para você não apenas refletir, mas tomar uma decisão, caso esteja ao contrário. Primeira pergunta: pastor, como que eu sei se a presença de Deus está se manifestando em mim ou não? Primeira pergunta, para você chegar a uma conclusão, tem um diagnóstico. Responda não para mim, reflete. Você lê a Bíblia com frequência? Segunda pergunta, você ora com frequência? Terceira pergunta, você tem jejuado com frequência? Eu vou abrir um parêntese aqui. Você sabe o que é jejum? Quarta pergunta, você louva a Deus com frequência? Quinta pergunta, você participa dos cultos com frequência? 5 perguntas para você refletir. Agora a sexta pergunta: você sente falta dessas coisas? O que, pastor? Você sente falta de ler a Bíblia? Você sente falta de orar? Você sente falta de jejuar? Você sente falta de louvar a Deus? Você sente falta de participar dos cultos? Se a sua resposta for sim, sim, pastor, eu sinto essa falta, eu sinto. Querido, Deus se manifesta ainda em você. Ele está querendo te trazer de volta e te renovar. Agora, pastor, eu não sinto falta dessas coisas. Cuidado, você está caminhando a passos largos para o inferno. Precisamos da presença de Deus. Teria muita coisa para a gente poder falar, mas eu quero parar aqui. Eu quero concluir aqui. Deus, Ele deseja vir sobre você com a sua presença manifesta. É o maior desejo de Deus, se manifestar em você. Eu quero concluir essa palavra com um texto de João capítulo 14. Se você puder, abra a sua Bíblia. Verso 21. João capítulo 14, verso de número 21. A partir do 20, 14, verso 20, diz assim:
Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim, eu em vós. Agora versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Você está entendendo a vontade, o desejo de Deus? Ele quer se manifestar em você. E qual é o benefício da manifestação de Deus em nós, queridos? São incalculáveis. Quando Deus se manifesta, vem o que vier, porque nós temos uma promessa dele dizendo: mas agora eu te digo, ó Israel, não temas, ó filho de Jacó, não te assustes, porque eu sou contigo. Se passares pelas águas, contigo eu passarei, porque eu estou me manifestando em você. Elas não vão te queimar, o fogo não vai te queimar, as águas não vai te queimar. Quando Deus se manifesta, os montes se derretem. O que é isso? Aquilo que era impossível se torna possível. Deus quer se manifestar em você, querido. Se coloca de pé, por favor. Nós vamos orar. Com a permissão do pastor Wallace, podemos chamar o povo à frente? Amém? Vem aqui à frente. Quantos querem Deus? Quantos querem que Deus se manifeste na sua vida? Diga amém. Nós precisamos da presença manifesta de Deus. Se você fizer um rápido estudo sobre a história da igreja, o momento da igreja atual, você vai se assustar. A Europa, que foi o polo do avivamento, hoje os grandes templos da Europa, França, Inglaterra e tantos outros países, estão sendo vendidos e agora estão sendo palcos de cassino, boates e cinemas. Nós precisamos da presença manifesta de Deus. Sabe por quê, querido? Que a igreja não tem mais influenciado o mundo como antes. Ao contrário, hoje o mundo tem influenciado a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja está perdendo a presença manifesta de Deus. Nós precisamos dela. Nós não podemos viver sem ela. Uma igreja não pode viver, existir sem ela. Sabe, quando eu leio as cartas do Apocalipse, eu fico maravilhado com a revelação de Jesus. Ele passeando no meio dos 7 castiçais. Do capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse, aquela mensagem que significa Cristo no meio da igreja. Mas ele faz uma ameaça às igrejas, dizendo: se vocês não se arrependerem, eu te retirarei o meu castiçal. O que é isso? Não me manifestarei mais entre vós. Nós precisamos dessa presença. Quando a gente tem a presença de Deus manifestada em nós, a gente flui, a gente atrai pessoas. Eu não preciso estar na Rede Globo, na Rede Record, para chamar a atenção do povo. Escute, Davi não estava no palácio, Davi não estava no destaque da mídia daquela época, não. Davi foi para uma caverna, lá isolado, escondido, longe da visão de todos. Mas Davi era um homem que tinha Deus na vida dele, que se manifestava na vida dele, e ele atraiu os perdidos para aquela caverna. Precisamos de Deus. Feche seus olhos. Gostaria que a sua oração hoje fosse essa: Deus, eu não quero milagre, eu não quero bênção, eu não quero dinheiro, eu não quero que o Senhor resolva essa causa da justiça. Não, Deus,
Quero a tua presença. Feche teus olhos, nós vamos adorar o Senhor. E enquanto nós adoramos, se quebrante, se humilhe, porque Deus quer se manifestar. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Aleluias. Sem ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, verdade, Deus, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença, revele a Ele, diga a Ele: é tudo que eu preciso. É tudo que nós precisamos, Deus. E a tua presença, oh, é meu maior valor. Abra a tua boca e declare: atrai o meu coração. Queremos a tua glória, Deus. Atrai o meu. Deixa Ele se manifestar na tua vida, querido. És tudo que eu mais quero. Oh, atrai o meu coração. Deus, se manifeste nessa noite. Atrai o meu coração. Fortalece o fraco, Deus. Levanta o caído, Deus. Eu posso te adorar. Toque nele pela fé, querido. É momento de você abrir a tua boca e se humilhar diante dele. É momento de você dizer: Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a viver na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo. Eu quero ter prazer de te adorar, de te louvar, de pregar, de evangelizar, de te servir. Fenda os céus, desce. Fenda os céus e desce, Deus. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Vem com a tua presença, Deus. Vem com a tua presença nessa alma, nessa vida. Sem ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Rasgue diante dele. A tua presença, a tua presença é tudo que eu preciso. Deixa Ele tocar, deixa Ele manifestar na tua vida. Seja cheio, seja cheia. Deixa Deus manifestar na tua vida. Meu maior valor. Rasgue o teu coração, abre a tua boca e diga: atrai o meu coração. Xalabalaba cantarabachara balabaia. Ribanaga sobre manga paz. Enche a tua igreja, Deus. É tudo que eu mais quero.